Bom dia a todos, uma alegria estar aqui com todos vocês. Um bom dia, né? O último trabalho de domingo deste ano, de 2024. E acho que é importante nós ressaltarmos que o trabalho do salão, o último vai ser amanhã, né? Amanhã, horário da noite. Dia 31 e dia 1º a casa estará fechada, tanto para os trabalhos aqui do salão, como para os trabalhos das salas aqui do primeiro andar. E voltaremos normalmente no dia 2 de janeiro, né? Depois das nossas comemorações aí de Ano Novo. Recado importante, peço aqui que possam aí desligar os seus celulares, de maneira que nós possamos estar aqui focados e recebendo aqui as vibrações do último trabalho de domingo deste ano. São poucos recados, mas vamos aqui seguindo para o trabalho da manhã. Obviamente, dar um bom dia também para aqueles que nos acompanham pelo Facebook, os amigos aí da internet. Então, começando aqui os nossos trabalhos, a mensagem vai ser lida aqui pela Lúcia, o Evangelho e prece vai ser lido aqui pelo Ricardo, vibrações durante os passes vai ser feita pelo Roberto, e a prece final, aqui, esse que vos fala, vou fazer aí o encerramento do trabalho de hoje. Meus amigos, meus irmãos, o meu muito obrigado pela atenção, que possamos estar conectados aqui com o Mestre Maior e com os amigos da espiritualidade que estão aqui hoje presentes no meio de nós. Meu muito obrigado. Bom dia a todos. É do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, irmão José. Caminha e chegarás. Não des guarida aos maus pensamentos. Reage contra todo e qualquer estado de abatimento que persista em ti. A ideia acalentada tende a se expressar em ação. A influência espiritual negativa nasce das horas ociosas. Não te permitas descansar além do devido. Ocupa as tuas mãos com o bem e a tentação se afastará. Na medida de tuas possibilidades, auxilia a quem sofre. Não te concentres excessivamente nos teus próprios problemas, nem dramatizes a tua dor. A prova é a tua oportunidade de redenção. Caminha e chegarás. Bom dia. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. O jugo leve. Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos acheis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, assim, envolvidos por essa energia amorosa, fechando os nossos olhos, nos conectando ao Mestre Jesus, vamos agradecendo pela oportunidade de aqui estarmos hoje, reunidos em nome de Jesus, e que nós possamos aprender e compreender as palavras da palestra, que essas informações possam estar conosco durante toda a semana. E agradecidos que estamos, te rogamos, Senhor, que nos ampare e nos proteja nesta manhã, hoje e sempre. Bonjour, sejam todos bem-vindos à Casa de Paz e Amor em Jesus.
como a gente sempre gosta de falar, né? Núcleo Assistencial Espírita, Paz e Amor em Jesus. É interessante a gente saber o nome completo da casa, que aí a gente vê quais são os verdadeiros objetivos da casa. Assistencial. Essa assistencial pode ser material, como a gente tem as distribuições das cestas básicas, os auxílios às assistidas, como pode ser assistência espiritual aos trabalhos, aos tratamentos que aqui são realizados. Então, o nome da casa é sempre importante a gente saber no completo. Núcleo Assistencial Espírita, Paz e Amor em Jesus. Sempre eu gosto de começar as minhas falas com esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 17, Sede Perfeitos, item número 4. Opa! Aqui. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. E eu gosto sempre de trocar esse termo, espírita, por ser humano, porque aí eu acho que é mais abrangente, acaba agregando muito mais pessoas nessa transformação, nessa mudança. Então vamos usar esse termo, eu prefiro usar o ser humano. E eu acabei também esquecendo de falar olá para o pessoal que está nos acompanhando pelas mídias digitais, seja agora ao vivo ou posteriormente, depois que nós disponibilizarmos isso nas outras mídias digitais. E todo esse texto aqui, ele nos auxilia a entender essa nossa espiral de evolução. Espiral de evolução que cada um de nós passa por ela. Nós temos o ponto inferior, que é quando Deus nos cria, simples e ignorantes. Ignorantes a nível de conhecimento, de informações. E nós vamos, com o passar do tempo, com as nossas encarnações, agregando informações e subindo na nossa escala evolutiva. Então, essa imagem eu gosto de ter sempre em mente para nos lembrar que a nossa escala sempre é ascendente, sempre é para cima, sempre é para melhor, sempre nós vamos melhorar. Às vezes a gente dá uma paradinha, a gente precisa de um reabastecimento, mas com certeza para cima que nós iremos. Nós temos, dentro da doutrina espírita, o Pentateuco Espírita. O que é o Pentateuco Espírita? São os 5 livros que foram codificados por Allan Kardec, graças ao ditado da espiritualidade amiga, que veio conversar com ele, trazer informações para ele, poder compilar todo esse livro, todos esses livros. E esses livros são os básicos da doutrina espírita. Desses livros, saiu diversos outros livros. Por exemplo, as obras de Chico, Divaldo, Leon Denis, etc. Diversos autores que vieram aprofundar ou complementar aquilo que Kardec colocou aqui dentro desse Pentateuco. E hoje nós vamos, como a gente sempre faz, ou 99% das vezes a gente faz, nós vamos usar um trecho existente dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que a gente procura utilizar aqui, nesses trabalhos, tanto que o nome do trabalho é Evangelho, Vibrações e Paz. Então, Evangelho. Nós vamos conversar sobre o Evangelho. Porém, antes de começarmos, vamos relembrar quais são os princípios básicos da doutrina espírita. Aquilo que a gente crê, que a gente tem fé que exista, por mais que a ciência não tenha comprovação. Então, o primeiro deles, cremos na existência de Deus. Deus existe. Ponto pacífico. Nós cremos na existência da alma / espírito, que seria a mesma coisa.
O que difere essas palavras é se aquele ser está encarnado, aí a gente chama de alma. Se ele está desencarnado, nós chamamos de espírito. Mas é a mesma coisa. Na sua sobrevivência após a morte. Ou seja, a morte não é o fim. Não termina com a morte. Nós prosseguimos. Nós vamos por uma outra fase, como se fosse um jogo de videogame. Nós vamos prosseguir na nossa jornada evolutiva. Agora, num determinado momento como desencarnados, para depois reencarnarmos. Nós cremos na possibilidade dos espíritos se comunicarem com os vivos. Então, existe essa comunicação. Todos nós que estamos aqui somos médiuns. Alguns mais, outros menos. O que é esse mais e menos? Um pouquinho mais desenvolvida a sua mediunidade, então ele consegue conversar, ele consegue psicografar, ele consegue ter uma maior sensibilidade, e outros que estão chegando lá. Mas tranquilo, todos nós teremos essas faculdades desenvolvidas. E, como nós já dissemos, cremos na reencarnação. Sabemos que a nossa vida não é uma encarnação apenas. Nós temos várias reencarnações. Quantas? Não dá para se precisar. Porém, cada uma dessa reencarnação, ou encarnação, ela tem uma finalidade. Ela nos ajuda a desenvolver, a aprimorar um conhecimento que é necessário para o nosso desenvolver. Mas que conhecimento é esse, Wagner? Eu não gosto de química. Não, tudo bem. Hoje você não gosta de química. Mas com o tempo você vai aprender, você vai entender e você vai poder cozinhar. Cozinhar não deixa de ser uma reação química. Perdão. Não deixa de ser fazer uma reação química. Então, nós vamos aprender. Então, nós temos que aprender tudo, temos que passar. Eu não gosto de matemática, eu não gosto de física, eu não gosto de astronomia. Não tem problema. Uma hora você vai aprender, você vai pegar o gosto, vai ver a necessidade. Por quê? Para que a gente atinja a perfectibilidade, que é o destino de todos nós que estamos aqui ou estão nos acompanhando, é a perfectibilidade. E para isso, nós temos que conhecer essas informações. Então, relembrar dos princípios básicos. Obrigado, cara. Relembrar desses princípios básicos, vamos partir para o nosso estudo do dia de hoje, que é o Cristo Consolador, o capítulo número 6. E eu peguei um trechinho que está dentro das instruções dos Espíritos, trechinho que foi ditado pelo Espírito da Verdade. Então, o Espírito da Verdade, olha só que coisa maravilhosa. O Espírito da Verdade combinou com Allan Kardec que ele viria uma vez por mês, por 15 minutos, se comunicar através de uma médium com Allan Kardec para auxiliá-lo na codificação do Pentateuco. 15 minutos, gente. Imagine o preparativo que Allan Kardec fazia, por mais organizado que ele era, todo o preparativo que ele fazia para poder, em 15 minutos naquele mês, tirar várias dúvidas dele para ele prosseguir o trabalho dele. Desculpe, gente. Finalzinho de gripe, está pegando. Então ele tinha 15 minutos para fazer isso. E fez. E preparou-se.
E essa comunicação foi dada em Paris, no ano de 1860. Eu vou primeiro ler toda a mensagem e depois eu vou voltar lendo trechinho a trechinho. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizam são de origem humana. E eis que, de além túmulo, que acreditáveis vazio, vós vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Então o Espírito da Verdade transmitiu, um dos trechinhos foi esse. Vamos dar uma lida nele, tentando dar uma paradinha em cada ponto para a gente poder observar? Pois bem, comecemos. Espíritas. Tal como eu coloquei lá naquele trechinho no início da palestra, que tal a gente trocar esse termo espíritas para ser humano? Mais abrangente. A gente pode divulgar isso para os nossos irmãos católicos, nossos irmãos evangélicos, nossos irmãos de outras vertentes cristãs, ou de outras vertentes que não sejam cristãs. A gente pode ser humano. Por quê? Nós precisamos dessa melhoria do nosso planeta. E essa melhoria é responsabilidade de cada um de nós. E se cada um de nós tiver a responsabilidade de transmitir melhor a mensagem, com certeza ela atingirá mais rápido e mais facilmente a todos os nossos irmãos. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Isso Jesus nos deixou como um trechinho do mandamento maior. Amai-vos. E esse amai-vos tem que começar primeiro por nós. Eu tenho que me amar. Eu tenho que gostar de mim. Eu tenho que tratar com carinho a mim. Eu me tratando bem, eu consigo tratar bem os meus companheiros de jornada. Por quê? Eu vou me entender, eu vou me querer bem, eu vou conseguir transmitir essa energia positiva para aqueles que estão ao meu derredor. Então eu preciso aprender a me amar para eu poder amar os meus companheiros de jornada. Instruí-vos, eis o segundo. Como eu disse, a instrução é necessária, é importante, é requisito fundamental. Ou como a gente fala na escola, é pré-requisito para eu poder seguir em frente. Então nós temos que nos instruir, tanto moralmente, como quando a gente estuda o Evangelho, quando a gente estuda o Pentateuco, como materialmente. Eu tenho que aprender a dirigir, eu tenho que aprender a dirigir entendendo que de repente o meu companheiro ele pode estar mais apressado e ele me dá uma fechada porque ele precisa chegar rápido. De repente ele é um médico, ele está com uma emergência que ele tem que chegar a um determinado hospital e eu vou brigar, vou gritar com ele? Não. Vou orar para que ele chegue tranquilamente ao seu destino. Então, eu preciso dessa instrução, eu preciso desse aprendizado. É importante para a nossa vida. Eu tenho que aprender a matemática, porque eu tenho que saber fazer conta. Eu tenho que entender que quando me falam que o preço da gasolina subiu 2%, o que significa 2%? É só 2% ou são 2%? Então a gente tem que passar a entender esses conceitos. Eu tenho que interpretar, saber interpretar. E essas interpretações, cabe a cada um de nós. Nós não podemos terceirizá-las.
Eu não posso, por exemplo, pedir para o Rômulo sempre dar para ele um texto para ele ler para mim, para ele me ajudar a interpretação. Ele vai ler uma primeira vez. Eu vou entender. Na segunda vez, eu vou incomodá-lo menos. Na terceira vez, talvez eu já não incomode mais. Incomodar é um modo de dizer, pedir ajuda. Então, nós precisamos desenvolver em cada um de nós essa atitude autônoma. Nós temos que ser autônomos. Nós precisamos um do outro? Sim, precisamos. Mas nós temos que desenvolver essa autonomia. Nós temos que aprender, nós temos que nos instruir. Todas as verdades se encontram no cristianismo, sem dúvida. Se encontram no cristianismo. Cristianismo é uma filosofia montada, ou criada, ou gerada, que é o melhor termo, com base nos ensinos de Jesus. Jesus nos trouxe diversos ensinos que estão grafados nos evangelhos. E esses ensinos foram compilados dentro do que a gente chama de cristianismo. Só que esse cristianismo, ele também é dividido. Então nós temos o catolicismo, que é cristianismo. Temos o evangélico, que também é cristianismo. Temos o espiritismo, que também é cristianismo. E temos os ortodoxos, que também são cristianismo. E temos outros grupos com outros nomes que também tratam de cristianismo. Assim como nós temos os não cristãos. Não tem problema, somos todos irmãos. Cada um, naquele momento, e isso tem que ficar claro para nós. Naquele momento, nós temos que entender que o nosso irmão tem o seu livre-arbítrio, tem as suas preferências. Nós não precisamos disputar com ele. Podemos discutir, mas disputar, jamais. Nós vamos discutir, esse é melhor, aquele é melhor, eu entendo isso, você entende aquilo, mas vamos, no final da história, compreender que cada um, naquele momento, tem o seu grau evolutivo de interpretação dos textos, ou do assunto que nós estejamos conversando. Então, todas as verdades encontram-se dentro do cristianismo. Mas aí, o Espírito da Verdade nos auxilia. Os erros que nele se encontram são de origem humana. Ou seja, é o ser humano. É um que gosta mais do verde do que do vermelho. Então ele acha que as paredes têm que ter as colunas azuis. O outro acha que as colunas têm que ser amarelas. Então, se de repente isso existe algum erro, esse erro é de responsabilidade humana. É o ser humano que gera esse erro, que propaga esse erro. Devemos criticá-lo? Não. Devemos trabalhar, devemos auxiliar. E devemos tratar esses erros não com a palavra erros, e sim com a palavra falha, que é um acrônimo. Falha quer dizer, para mim, acrônimo é um fenômeno aleatório, de lógica, que habilita o aprendizado. Ou seja, é um processo. Começa lá no passado, lá naquela espiral que eu mostrei para vocês no começo, começou lá no passado, lá naquele pontinho lá embaixo, e nós fomos nos melhorando, nós fomos nos transformando, nós fomos estudando, nós fomos nos aprimorando, e aí não são erros, e sim falhas, que nós vamos nos a melhorar dia a dia. Eis que de além túmulo, que acrediteis vazios, vozes vos clamam. O Espírito da Verdade, nesse ponto, ele já sabia, ele sabe, que essas vozes de além túmulo, que são os nossos irmãos desencarnados, já conversam conosco desde os princípios, lá na Grécia Antiga, no Egito, na Macedônia, seja lá onde vocês lembrem de um nome
de uma época remota. Sócrates, que era Sócrates, ele tinha o daimon, que acompanhava ele. Lá ele chamava daimon, que seria o demônio, mas não é com essa ideia de demônio. E isso é legal, a gente tem que entender a palavra contida dentro do tempo dela. Tá? Sócrates vivia conversando com o daimon, que era o espírito protetor dele. Conversando e trocando ideias e aprimorando seus conhecimentos. Sócrates, Grécia Antiga. Então isso sempre existiu. Porém, o que aconteceu no passado? Aconteceu que trataram esse aspecto como sendo algo secreto. Somente alguns inicializados podiam ter acesso. Até quando isso aconteceu? Até lá os anos de 1850, quando Kardec, na codificação do Espiritismo, pôs por terra todos esses conceitos. Acabou com isso. Disse que todos nós somos médiuns. Alguns mais facilitados para manter essa comunicação, outros ainda em desenvolvimento. Devemos ficar tristes? Devemos ficar chateados? Não. O próprio Espírito da Verdade nos orienta. Instruí-vos, preparai-vos para que você possa aprimorar essa faculdade. Então, o que a gente chamava os túmulos vazios, eles não estão vazios. Eles estão lá com os nossos irmãos que saíram do túmulo em espírito. Lá ficou só os restos mortais, a carne, né? Para seguir em frente a sua jornada agora como espírito. Irmãos, nada perece. Ou seja, quando nós desencarnarmos, nós não vamos perecer. O nosso corpo físico, ele vai ser desintegrado. Ele não vai ter mais essa consistência que tem aqui do Wagner. Ele vai ser desintegrado para ser reaproveitado em algum outro processo. Assim como a gente faz com o lixo reciclável da nossa casa. Que a gente separa o plástico do metal e da... O que mais que tem? Plástico, metal, vidro, obrigado. Que a gente separa para poder reciclar. Mas e aquele lixo orgânico? É perdido? Claro que não. Ele é aproveitado de uma outra forma. Tanto ele é aproveitado de uma outra forma, que hoje a gente tem um bem extremamente valioso que se chama petróleo. O que é o petróleo se não é todos os restos que foram reciclados? Então, nada perece, nada é perdido. E aí o Espírito da Verdade fala, Jesus Cristo é o vencedor do mal. Então ele nos lembra que Jesus, em sua passagem aqui no nosso planeta Terra, venceu o mal, lutou, trouxe conhecimento, trouxe-nos inspirações e ele venceu o mal. Porém, o Espírito da Verdade é muito bonzinho para conosco. Que ele diz que sedes os vencedores da impiedade. Ele fala para nós, Jesus, um espírito de mais alta hierarquia, conseguiu vencer o mal. Nós, como estamos em evolução, nós vamos vencer a impiedade. É algo abaixo do mal. E o que seria essa impiedade? A falta de compaixão, de humanidade, desumanidade, crueldade. Isso, nós temos capacidade. Nós estamos preparados. Nós podemos nos preparar para pôr isso em prática. Vamos abrir os nossos corações. Vamos buscar o conhecimento. Vamos nos conhecer. Vamos nos amar. O que significa, em final da história? Vamos entrar em ação. Vamos pôr o nosso corpo em movimento. A nossa mente em ação. Vamos nos modificar. Vamos nos aprimorar. Obrigado pela atenção de vocês. Que 2025 seja maravilhoso a cada um de nós. E até o nosso próximo trabalho. Muito obrigado.
descendo um pouco mais, no esplênico. Essa luz intensa, reorganizando, intensificando esse centro de força, chegando ao gástrico e chegando ao básico. Essa luz, através do centro de força, vai chegando em todos os órgãos do nosso corpo, reorganizando todas as nossas células, todo o nosso centro nervoso. A espiritualidade, nesse momento, médicos, psiquistas, psicólogos, fazendo um trabalho intenso em cada um de nós. Vamos permitir, dar a nossa autorização para que esse trabalho possa ser feito. E vamos levar a nossa consciência nesse momento para os nossos lares, enquanto esse trabalho vai sendo feito, vendo uma luz dourada intensa, tomando conta de todo cômodo, de toda a área construída da nossa casa. Essa luz vai dissolvendo todas as energias deletérias, todas as formas de pensamento. E quem está lá nesse momento vai recebendo esse passe. Vamos sentindo essa energia intensa, se expandindo nesse momento, chegando aqui no Paz e Amor, ao presidente da casa, sua diretoria, para que sejam também planificados por essas energias, essa energia que vai se ampliando para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso país como um todo, trazendo paz, trazendo unidade, esse amor de Jesus que vai penetrando no coração de todos e vai se expandindo ainda mais nesse momento, chegando até a todos os países que compõem o planeta Terra, trazendo esse amor infinito que é capaz de unir a todos num único propósito, no propósito de amar, que é o maior propósito. Nesse momento, vamos, a espiritualidade começa já a vibrar as águas da nossa casa, mentalizando, né, as caixas d'água, todos os recipientes, nesse momento vão recebendo essas vibrações, assim como a nossa garrafinha aqui vai recebendo essas energias que a espiritualidade vai agregando, né? Que são trazidas das matas, que são trazidas das cachoeiras, juntamente com as vibrações que são agregadas a essa água. E agradecendo esse sentimento, e mesmo quem já tomou o passe, se mantendo afinizado, porque o tratamento persiste. Ele começa do momento em que adentramos a casa até o final ao sairmos. Então, essas energias vão sendo trabalhadas ainda. E devemos ter uma atenção especial ao retornar aos nossos lares, porque temos que ser parceiro da espiritualidade em manutenção dessas boas energias. Vamos aprender todos a fazer o Evangelho no lar, e pelo menos uma vez por semana fazemos essa energia para termos esse mesmo resultado que temos agora. A espiritualidade vai à nossa casa, faz a limpeza, abastece-nos do amor, magnetiza as nossas águas, e dessa forma vamos contribuindo para a melhora da psicosfera do planeta. Nós somos responsáveis também, né? Apesar de parecermos pequenos,
todos vão se somando e vão trazendo um alento enorme, né? Aonde tem uma casa que faz o Evangelho no lar, ela influencia o bairro inteiro com as suas energias. Então, somos importantes nesse processo de regeneração, de tratamento das energias, né? Então, temos também que observar o que ouvimos nos nossos lares, as palavras que proferimos, as músicas que ouvimos, o que deixamos adentrar em nossa casa pelos meios de comunicação. Temos que nos manter num padrão psíquico-emocional elevado, para que os espíritos elevados possam nos intuir, possam nos dar boas ideias, para que possamos estar junto a Jesus. Então vamos agradecendo, procurando ter essa gratidão pela vida, pela oportunidade de estar vivendo nesse momento, de estarmos compartilhando essa fé cristã, espírita, que vai nos moldando, que vai nos ensinando a amar todos os dias um pouco mais. Vai nos ensinando a compreender o amor do Mestre Jesus, a compreender que conforme a gente vai evoluindo nesse padrão de amor, já nem precisamos mais perdoar ninguém, porque vamos aprendendo a não mais nos ofender, as coisas pequenas que talvez uma pessoa faria antes, que nos traria irritação ou mágoa, passará a não trazer mais nada, porque aonde há o amor, está tudo perfeito. Nós podemos compreender o outro dentro das suas falhas, dentro da sua impossibilidade momentânea de nos responder de uma forma diferente, de agir de uma forma diferente. Vamos entendendo que as pessoas vão melhorando com o tempo e que nós vamos aceitando. O mundo fica melhor para cada um de nós, porque vamos enxergando o mundo de uma maneira diferente. Nós somos a transformação que queremos para o mundo. Somos nós que vamos mudando e vamos ver assim o mundo de uma maneira diferente. Então, nossos esforços vão indo nesse caminho de aprender a amar, de vibrar o amor, e assim a nossa vida vai adquirindo cores maravilhosas. Os problemas vão se dissolvendo, muitas enfermidades que estão ligadas, na verdade, a causas psíquicas e emocionais vão se dissolvendo. Então, as coisas vão se afinando, se reorganizando, e mesmo vivendo num mundo de provas e expiações, encontramos um nível muito mais elevado de felicidade. E assim vamos agradecendo a todos, nos mantendo ainda em vibração, alguns tratamentos ainda sendo finalizados, e vamos agora emanando esse amor, continuando nesse processo de emanar esse amor, que muitas energias aqui são colhidas para tratamento de pessoas que não estão aqui também, que estão em outros locais. Então, essas energias que cada um de nós vamos doando nesse momento, ela vai servir para tratar muitas outras pessoas em muitos outros lugares. E assim vamos finalizando o passe, agradecendo a oportunidade que a mim foi dada. Obrigado.
E agora nos encaminhamos para o encerramento dos nossos trabalhos. Vamos rogar ao Mestre Jesus, aos amigos da espiritualidade, que nos iluminem ao longo da próxima semana. Que todos nós aqui possamos ter uma boa passagem de ano, refletindo sobre tudo aquilo que fizemos ao longo de 2024, e que possamos rogar ao Mestre Maior uma jornada plena e cheia de luz no próximo ano que se adentra para todos nós. Rogamos graça, Senhor, a Ti. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Mestre Jesus. E que possamos sair aqui hoje da casa de paz e amor muito melhor do que hoje aqui adentramos. Obrigado, Pai, e que assim o seja. Amor em Jesus.